Fala galera, aqui é o professor Rogério para estudarmos hoje o assunto conjuntos numéricos. Deixa comigo. Conjunto dos números naturais. Se eu fizer a seguinte pergunta para você, quantos alunos em uma sala? De repente você pode dizer, Rogério, na minha sala eu tenho aí 40 alunos. O outro vai dizer, eu tenho 35 alunos na minha sala. Um outro vai dizer, eu tenho 15 alunos. Tranquilo. Se eu perguntar agora, quantos municípios tem seu estado? Alguns vão dizer, eu tenho 150 municípios. O outro vai dizer, eu só tenho 800 municípios. E aqui, quantas diagonais em um triângulo? Você vai dizer, Rogério, peraí, triângulo não tem diagonal. Então, a minha resposta seria 0. Ok? Beleza, todos esses números que eu falei aqui estão dentro do conjunto dos números naturais, que são esses aqui denominados, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. São números completos, né? Esse conjunto dos números naturais indicado por N. O conjunto dos números naturais não nulos é indicado por N com asterisco. O que quer dizer isso, Rogério? Quer dizer que eu não tenho a presença do zero, ok? Vamos lá. Propriedades dos números naturais. Todo número natural tem sucessor. É claro, nem todo tem antecessor. Ó, a partir do zero, todos vão ter sucessor. Zero, o sucessor de zero vai ser 1, o sucessor de 1 vai ser 2 e assim sucessivamente. A soma dos números naturais quaisquer é um número natural. Muito bem. 3 somado com 0 vai dar 3, número natural. 25 somado com 10 vai dar 35. Isso mesmo. Aí você me diz, menos 10 somado com 15. Opa. Menos 10 não é natural. Não mesmo, então eu não posso ter a soma. Então a propriedade diz que é a soma de dois naturais. Tranquilo? Ó, e a terceira propriedade diz o produto de dois números naturais, quaisquer, é um número natural. É claro, o produto é a multiplicação. Se eu pegar 2 vezes 20, eu vou ter 40. Tranquilamente, entenderam a propriedade? Vamos seguir. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Se eu disser assim para você, ó, como representamos uma temperatura de 10 graus abaixo de zero? Todo mundo sabe que a gente tem que representar assim, ó, menos 10 graus. A unidade a gente vai discutir aí adiante, né? Mas eu estou falando em 10 graus, não estou falando que é Celsius, Fahrenheit, não. Eu vou escrever menos 10, isso. E se eu perguntar como é representado um débito de R$ 1.000 em uma conta bancária, uma conta para pagar, então débito, menos 1.000, representado lá, ok? Seguindo, qual o resultado de 7 menos 9? Rogério, muito fácil, menos 2. Tranquilo? Tá, mas o que você quer dizer com isso? Porque, observe, no conjunto dos números naturais não tinha a presença de números negativos. Por isso que os números inteiros surgiram para poder representar os números, classificar os números nesse sentido. Os números negativos, surge aí o conjunto dos números inteiros. Olha aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Só são os negativos? Não. 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui você já pode observar que os números naturais, ó, aqui, ó, esses caras aqui, estão aqui dentro. Então, o número inteiro, dentro do número inteiro, está contido o conjunto dos números naturais, tá? Olha só, o conjunto dos números naturais tem os seus subconjuntos. O que é que são subconjuntos? Parte de um conjunto, né? É um conjunto formado com elementos de outro conjunto. Tudo bem? Aí aqui eu tenho o conjunto que tem o Zzinho com asterisco. Isso chama-se inteiros não nulos, ou seja, não tem a presença do zero. Esse aqui, ó, inteiros
com esse mais significa inteiros não negativos, sem a presença dos negativos, só os positivos. Se você olhar direitinho, esse conjunto aqui, ó, Z mais, será exatamente quem? Igual ao número dos conjuntos, os números dos conjuntos naturais. Beleza? E aqui, ó, Z mais com asterisco. Significa dizer que são inteiros positivos, extremamente positivos. Que você pode dizer aqui, ó, que seriam os naturais, não nulos. Os inteiros negativos, só os negativos, são inteiros não positivos. Se você observar, eu tenho aqui, ó, a presença do zero. E dessa forma, o que é que eu quero dizer? Os inteiros não positivos não significa dizer que o zero não está. Até porque o zero não tem sinal, ok? Beleza? Aí essa observação aqui, ó. Classificar um número como não negativo significa dizer que esse número ou é nulo ou é positivo. Tudo bem? Quando tem para tirar o zero, eu coloco o asterisco e digo inteiros não negativos, certo? Inteiros negativos, desculpe, estritamente negativo, né? Vamos lá. Propriedades dos números inteiros. Todo número inteiro tem sucessor e antecessor. É o quê? Por exemplo, se eu tiver o número 0, o sucessor é 1, o antecessor é menos 1. É só você pegar o número tal, n, que você diz, somar com 1 é o sucessor e n menos 1 é o antecessor. Tudo bem? A soma dos números inteiros, quaisquer, é um número inteiro. Bem, se eu vou somar dois inteiros, eu vou ter um inteiro como resultado. Ah, Rogério, mas se eu somar menos 1 somado com menos 5? Tranquilo, cara pálida, vai dar menos 6. Tranquilamente. Vocês sabem que os sinais iguais eu somo e repito lá o sinal. A diferença entre dois números inteiros, quaisquer, é um número inteiro. Bem, a diferença é igual a um número inteiro. É a mesma coisa. Se eu pegar assim, ó, 5 menos 1, vou ter aqui 4. 4 é inteiro. O produto de dois números inteiros, quaisquer, é um número inteiro. Isso mesmo, 5 vezes menos 3 vai dar menos 15, que é um número inteiro. Entendido aí, números inteiros? Pronto, vamos para um outro conjunto. Conjunto dos números racionais. Bem, o conjunto dos números racionais. Responda aqui para mim. Se você tem uma corda de nylon de medida igual a 7 metros e precisa dividir para duas pessoas, quantos metros cada um terá? Ó, se eu pego 7 e divido por 2, não é? Dividir para 2, eu vou ter que resultado 3,5 metros para cada um. Gente, 3,5 não é natural, porque o natural não pode ser representado desse jeito, nem é inteiro, tá? Porque os inteiros também não podem ser representados com vírgula. Nós conhecemos esse número como número decimal. Beleza? Então, todo número que eu puder fazer assim, ó, escrever na forma de uma razão ou de uma fração, desde que os elementos dessa fração, o numerador e o denominador, seja inteiro e o denominador, né, seja inteiro não nulo. Por quê? Porque eu não posso ter zero aqui dividindo. Então, toda vez que eu puder escrever um número na forma de fração, eu estou chamando aí de números racionais. Me dá uns exemplos aí. Ó, preste atenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que diz assim, ó. 2 é um número racional. Rogério, mas ele não é natural inteiro? Sim, mas ele pode ser escrito na forma de fração. É só você fazer 2 sobre 1. Isso é uma fração. Um outro número, 0,555, conhecido aí por vocês como dízima periódica. Então, vocês já estudaram no ensino fundamental
que essa dízima aqui vai resultar numa fração que a gerou, chamada de fração geratriz, 5 nonos. Então, esses números, eles são, sim, números racionais. Um outro resultado aqui, ó, 5,4, ou seja, é um número decimal. E esse número decimal aqui, Rogério, é racional? Como é que ele se transforma em fração? Fica tranquilo. 54 dividido por 10. E aí, tá, beleza. Tranquilo? Olha os submúltiplos aí também, subconjuntos, né? Múltiplos não, subconjuntos. Da mesma forma, ó, asterisco mais asterisco, aquela mesma ideia. Tudo bem? Vamos lá. Algumas propriedades. A soma de dois racionais quaisquer dá um número racional. Muito simples, muito tranquilo, soma de fração. A diferença de dois números racionais quaisquer é um número racional, não é? Então, assim como tem a soma, a diferença também vai dar um racional. O produto de dois números racionais quaisquer é um número racional. Gente, tem gente que fica assim, não, Rogério, não é. Se eu pegar assim, ó, 2/3, multiplicar por 3 sobre 2, eu vou ter o resultado 1. Sim, cara pálida, mas o numeral 1 é racional também, porque o 1 eu consigo escrever na forma de fração. É só pegar 20 dividido por 20, que é a propriedade 4. Ó, o quociente de dois números racionais quaisquer, sendo o divisor diferente de zero, é um número racional. Então, se eu tenho uma divisão, eu vou ter um número ali irracional. Tranquilo? Beleza. Vamos para mais um conjunto dos números. Conjunto de números irracionais. Veja esse quezinho aqui, ó, com esse traço. Em alguns livros, nós vamos ter o i como irracional. Vamos responder essa ideia aqui, ó. Qual a medida da diagonal de um quadrado de lado unitário? Veja, se eu pegar aqui, ó, d, preste atenção, e aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou chegar a d ao quadrado igual a 2. Gente, d ao quadrado igual a 2 vai ser mais ou menos raiz de 2. Mas como eu estou tratando de dimensões, então eu não uso negativo. Então a resposta seria raiz de 2. Meus queridos, se você for na calculadora agora, nesse momento, e pegar a raiz de 2, você vai ver que vai ser um número infinito, tá? É um número infinito. Você vai ter aqui, ó, quer ver? Vou pegar aqui só para colocar os principais números aqui para você. Então, abrindo aqui minha calculadora, eu vou ter o quê? Um minutinho. Ó, se eu pegar a raiz quadrada, tirar a raiz quadrada de 2, eu vou ter o seguinte resultado. 1,41, depois 42. Perceba que ele não vai repetir, vai ser um número infinito. Isso a gente chama de dízimas não periódicas. Então, a dízima, quando não é periódica, nós dizemos aí que esse número é irracional. Um outro exemplo de número irracional, x é dízima não periódica. Um outro exemplo de não irracional é o famoso π, não é? 3,14, e aí vai sem repetição. Isso é o conjunto dos números irracionais. Tranquilo? Propriedade dos irracionais. Ó, a soma de um número racional com um irracional vai dar irracional. Claro, se eu somar 2 com mais raiz de 5, eu não posso somar, gente. Não dá para somar. Tem que ficar assim. E assim ele é irracional. A diferença entre um número racional e um número irracional, em qualquer ordem, é um número irracional. É a mesma ideia daqui, só mudando o sinal, né? Como se fosse mais ou menos. O produto de um número irracional não nulo por um número irracional é um número irracional. Bem, se eu multiplicar o produto tipo 10 vezes raiz de 10, não muda nada, vai continuar 10 raiz de 10 e é um número irracional. O quociente de um número racional não nulo por um número irracional é um número irracional. É a mesma ideia, tá? Se é um racional dividido pelo irracional não nulo, ele é irracional. Agora um detalhe. Muita gente pensa assim, Rogério,
todos os números irracionais, todas as raízes são irracionais? Não. Se eu tiver assim, ó, R, ou raiz de 36, nós sabemos que o resultado é 6. Então, esse cara não pertence aos irracionais. Tudo bem? Então, prosseguindo. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é qualquer racional ou irracional. Beleza? Então, engloba tudo. Eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, gente. Preste atenção. Tá vendo aqui? De boinha? Ó, nesse quadro aqui, em verde, são os racionais. Dentro dele estão os naturais e os inteiros. E nesse quadro aqui são os racionais, os irracionais. A união desses dois forma um conjunto dos reais. Beleza? E para finalizar, nós temos aqui os subconjuntos dos reais, não é? Então, aquela mesma ideia dos reais, com aquela mesma nomenclatura, não nulos, não negativo, positivo, reais, negativo. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque agora é com vocês.